Oi, pessoal. A graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e a comunhão do Espírito sejam sobre todos vocês. Hoje, dia do Senhor, nós nos reunimos para celebrar, adorar e engrandecer o nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você veio adorar Jesus conosco. Você que nos assiste ao vivo, ou você que em algum momento da história tem contato com esse material que nós, a Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, que há 43 anos estamos aqui pregando o Evangelho, que nós possamos ser um canal das bênçãos de Jesus sobre a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que é membro da nossa comunidade, nós temos sempre falado com vocês que os templos podem estar fechados, mas a Igreja de Jesus, essa, continua com a missão de glorificar a Deus, de fazer discípulos de maneira simples e relevante, mas para que todos vocês tenham contato com Cristo e sejam discípulos de Jesus. Mas nós também precisamos saudar você, que enquanto estávamos com os templos abertos, você vinha e conversava com a gente, e a gente brinca dizendo que você namorava a nossa comunidade. Seja bem-vindo. E a gente espera que assim que a gente puder abrir, você possa fazer parte dessa família chamada Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. E você que nos conheceu aí nesses últimos 120, 150 dias, praticamente, que estamos com os templos fechados, também é um prazer conhecer você por aqui, que você sinta-se servido, possa ter seus dons afiados, que você se renda a Jesus e que você viva como um discípulo de Cristo nessa terra. É um prazer, nesse momento da história, fazer parte da sua vida. Nós temos, nos últimos dias do mês de julho, conversado com vocês sobre isso que está aí na tela de vocês, na casa de vocês, sobre músicas que marcaram as nossas vidas. Aproveitando esse momento em que a Covid-19 mudou as nossas vidas de uma maneira muito intensa, rápida. Costumam dizer que só guerras, revoluções e pandemias causam mudanças tão rápidas, tão dramáticas, tão drásticas e profundas dentro de uma sociedade como nós estamos vivendo. Nós resolvemos buscar nos Salmos a história do povo de Deus. Os Salmos demoraram praticamente 1000 anos para serem escritos, porque nós temos Salmos escritos desde Moisés até os Salmos pós-exílio, em que contam toda a trajetória do povo do Senhor. E nós, durante essas últimas semanas, temos conversado exatamente sobre um pouco dessa trajetória, desde a aliança, desde o pacto, até o exílio e a volta do exílio. Toda a história que Deus construiu dos nossos irmãos do passado. Percebemos que Deus é um Deus que canta. A igreja antiga cantava, nossos pais no Éden cantavam. E que bom se nós pudermos voltar hoje para a espiritualidade dos Salmos e perceber como Deus está construindo a história das nossas vidas. Dentre essas músicas que marcaram as nossas vidas, nós precisamos pensar, pessoal, em algumas coisas que são importantes para nós. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 126, nós vamos começar a partir dali. E uma música que talvez tenha marcado muito a minha vida, ela é de uma banda do ano de 1997. Essa banda é de um cantor que ficou muito notório ainda na década de 80, quando ele saiu para fazer uma carreira solo, e depois disso ele trabalha sozinho e monta uma banda chamada Morrão Fumegante.
E o nome é bem engraçado, mas a temática da música, ele dizia assim, e é um cantor secular, e ele dizia assim, que ele atravessaria o Rio Jordão. E ele atravessaria o Rio Jordão para as terras aonde os anjos e os santos estão a esperá-lo. Ele dizia nessa música, eu já posso ouvir o coro angelical e celestial cantar. E ele dizia assim, aleluia, o Rio Jordão eu vou atravessar. Assim como na semana passada eu trouxe um cantor de reggae chamado Edson Gomes para vocês, hoje eu trago o Cine Calmon, e não chama a atenção de vocês alguém que não é cristão, alguém que não tem compromisso com o Evangelho, alguém que não tem compromisso com a Escritura, alguém que não tem compromisso com a Palavra de Deus, falar de uma maneira tão clara assim, porque a segunda estrofe dessa música, ele diz assim, que ele vai atravessar o Rio Jordão, e aí ele diz que esse rio é tão profundo, ele é tão profundo quanto o mundo, e ele diz que se Jesus está no barco, ele diz, eu realmente vou atravessar. Eu mais uma vez preciso falar com vocês algo que é muito curioso, no sentido assim, primeiro, por que é que pessoas que não têm compromisso com Jesus, por que é que essas pessoas conseguem produzir músicas que são muito mais bíblicas do que algumas que artistas ditos gospel conseguem produzir? São duas coisas com as quais vocês precisam aprender a lidar de uma vez por todas. Primeiro, a lei de Deus está gravada no coração de cada ser humano. Mas não só isso. Todos os seres humanos são imago Dei. O que é que isso significa, Pastor Rômulo? Ainda que a queda tenha entrado na vida de cada um de nós, nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, é possível alguém que não tem compromisso com Jesus, alguém que não é discípulo de Jesus, alguém que necessariamente, não sei se é o caso desse rapaz, mas alguém que não tem compromisso com Jesus, consegue fazer uma música assim. E o que ela trabalha? A certeza e a esperança da vida eterna, da entrada naquilo que o Antigo Testamento chamava de descanso. Pessoal, isso é muito engraçado, porque hoje eu queria conversar com vocês sobre a música que nós cantaremos. A música que nós cantaremos. E eu quero trazer 2 salmos hoje. Na tela está o Salmo 126, e a nossa reflexão ela é embasada no Salmo 126. Mas para que a gente entenda esse Salmo 126, é preciso fazer a leitura do Salmo 137. É preciso que a gente compreenda o que é que está acontecendo. Qual é a música que nós cantaremos na eternidade toda? Qual é a música? Na semana passada eu conversei com vocês sobre a música que nós deveríamos cantar. Mas qual é a que nós cantaremos na eternidade inteira? E embora eu esteja com 126, eu queria também que a gente olhasse o 137. Porque o Salmo 126 começa dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Quando o Senhor trouxe a gente de volta do exílio. Num período de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, a igreja de Jesus do Antigo Testamento, ela foi escravizada pela Babilônia de Nabucodonosor. E o escritor do Salmo 126 está dizendo, porque quando eles 70 anos depois voltaram dessa escravidão, eles voltaram dessa escravidão 70 anos depois,
me parece que quando eles começaram a voltar, porque eles voltaram pelo menos em 3 levas, o escritor está dizendo que eles ficaram com muita alegria. Mas, Rômulo, por que essa alegria? Porque durante 70 anos eles foram escravizados e o texto bíblico diz, junto aos rios da Babilônia, no Salmo 137, o texto bíblico diz que nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Nós sentávamos junto aos rios da Babilônia e nós, por 70 anos, ficamos extremamente tristes. O texto disse que ali nos salgueiros, a expressão hebraica para salgueiros é a expressão chorões, árvores que cresciam e se derramavam de uma maneira lateral, e por isso eles chamavam aquelas árvores de chorões. Eles dizem que ali nos salgueiros, ali nos chorões, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Talvez você ache assim, pastor, o que há de tão intrigante nisso? O que há de tão intrigante nisso é o verso 8, quando o texto diz assim, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Os intérpretes desse texto dizem assim, como o salmista iria usar uma outra linguagem? Porque eles viram a Babilônia estuprar suas mulheres. Eles viram a Babilônia matar os seus filhos. Eles viram os seus filhos virarem eunucos. Eles viram, como os historiadores dizem, sobre Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. Os caldeus entravam, e quando eles entravam, eles colocavam fogo na cidade inteira, e não sobrou pedra sobre pedra. Por isso o salmista, e a Bíblia é um livro divino, humano, porque Deus, embora tenha preservado a inerrância bíblica, ou seja, o pecado não contaminou a escritura, os sentimentos humanos são colocados dentro de uma inspiração orgânica. É alguém que vivenciou essa situação, ou seja, o exílio, o período em que eles estão escravizados é um tempo de extrema tristeza. Como eu disse, eles viram suas mulheres sendo estupradas, seus filhos assassinados, seus adolescentes e jovens sendo transformados em eunucos, viram o templo sendo queimado, viram suas casas queimadas, viram os muros da cidade destruídos. Qual é o sentimento desse povo? Não sobrou nada, sobrou sofrimento. E talvez, pessoal, seja essa a nossa realidade. Essa realidade de sofrimento. Quando nós olhamos ao redor de nós, como eu falei com vocês na semana passada, esse momento de exílio, ele nos exige maior reflexão. Então, 70 anos depois do Salmo 137, o Salmo 126 vai ser escrito. E o que ele diz? E o que ele traz? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Porque depois de 70 anos nesse sentido, depois de ficarem escravizados e tristes, porque perderam a sua honra, perderam tudo. O texto bíblico diz, foi como um sonho, Salmo 126, verso 1. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Agora ele começa uma mudança, uma transição de linguagem. Porque agora ele vai falar com o Senhor. O verso 4 é um verso de clamor, quando ele diz, restaura-nos, Senhor. Ele diz, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E o deserto aqui, há muitas versões que está dizendo o deserto do Negueb.
que em algum período do ano as geleiras derretiam e o deserto literalmente virava um lugar em que o rio passava, um rio ainda que rápido, que durasse pouco tempo, mas o deserto florescia. E o texto bíblico agora vai dizer, não mais para Deus, mas ele volta para o povo e diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Bom, pessoal, a música que nós cantaremos, ela está ligada necessariamente a esse gráfico que eu montei e expliquei para vocês na semana passada. Quando Deus cria a raça humana, e aqui logo no início você percebe isso, nós temos a criação. Por 8 vezes Deus diz que aquilo que ele criou é bom, porque por 8 vezes a palavra criadora haja é dita em Gênesis capítulo 1, e ele fecha o capítulo 1 dizendo que tudo que ele fez é muito bom. Albert Wolters escrevendo um livro chamado Criação Restaurada, Criação Redimida, ele diz que quando Adão e Eva foram criados, o que estava na mente de Deus era o desenvolvimento da civilização. O desenvolvimento segundo a ordem de Deus, da política, da religião, das artes, da história. O que estava na mente de Deus, o desenvolvimento da família, o desenvolvimento do culto, o desenvolvimento da tecnologia, isso estava na mente do Senhor. Esse é um dos livros que você não pode morrer sem ler. Editora Cultura Cristã, a nossa editora. A grande questão é que um reino parasita, e esse nome é usado por um escritor chamado Van Groningen, um reino parasita entra no meio desse desenvolvimento do Senhor, de uma criação que era potencialmente boa e que seria desenvolvida para a glória de Deus. Um reino parasita começa uma grande batalha, mas não com um dualismo, como se Deus fosse ganhar essa guerra aos 45 do segundo tempo com gol de mão. Satanás coordenando uma grande batalha, não necessariamente com Deus, mas com a raça humana, porque é muito temerário dizer que Deus tem algum inimigo, porque Paulo em Tessalonicenses no capítulo 4 diz que Jesus acabará com o seu inimigo com o sopro de sua boca. Então é meio que Vasco e Flamengo, assim, o Vasco ganha com o sopro de sua boca. Ou não? Não, né? Tá difícil. Mas é porque Jesus está abandonando até o Flamengo, gente. Então, como é que a gente faz, não é? Então, se Jesus está abandonando o Flamengo, então tá tranquilo. Brincadeira, pessoal, vamos lá. Ou é sério, né? Vai saber. Bem que a gente queria que fosse verdade, mas não é. Então, vamos lá. Isso é a queda. A queda é sairmos do nosso estado de justiça original, de santidade original, e entrarmos agora num período que o livro de Apocalipse vai trazer para nós como sendo um período de uma luta literalmente cósmica em que o Cordeiro vence. Só que o que é interessante, pessoal, da queda até a segunda vinda de Cristo, nós vivemos um período da humanidade chamado exílio. Um período em que a presença de Deus não é mais como era no Éden, em que vocês observam no capítulo 3 os passos de Deus na viração do dia, para relacionar-se com a criação. Não é mais assim. É por isso que o ápice, o clímax desse período é quando Cristo entra na história encarnado, porque Ele é a palavra de Deus encarnada, Ele é o sacrifício pelo pecado, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a oferta, Ele é o ofertante, Ele é o sacerdote, Ele vai nos levar até o Pai. Agora, quando Jesus morre e ressuscita dos mortos, Ele inaugura o seu reino de graça. Jesus está, segundo Pedro em Atos capítulo 2, assentado à direita do Pai. E Ele está formando um povo dos 4 cantos da terra. E esse povo, chamado igreja,
Esse é o povo que vai brilhar à luz do Cordeiro, agora e na eternidade. É este povo que é regenerado, salvo pela graça, que teve um novo coração, em que a nova vida entrou de dentro para fora. É esse povo que aparece em Apocalipse 4 e 5, louvando o Cordeiro, louvando o Pai e louvando o Espírito Santo, a Trindade eterna, a Trindade santa. É esse povo. Ou seja, desde que nós caímos, pessoal, até o dia da volta de Jesus, nós vivemos um grande exílio espiritual. É por isso que vocês encontram tantas dificuldades, é por isso que vocês encontram tantas situações adversas. Quando eu olho o Salmo 126, eu percebo Jesus trazendo o reino de volta, mas eu percebo ele em 3 atos, por isso a canção que cantaremos, ela precisa ter 3 atos aqui, segundo o Salmo 126. O primeiro ato, você vai observar que está nos versos 1 a 3. E por que está nos versos 1 a 3? Observem comigo. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Sim! Grandes coisas fez o Senhor por nós, ele diz. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos compreender, entender e ter em mente aqui, é que a canção que nós cantaremos precisa necessariamente ter em mente aquilo que o Senhor fez. Trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Por favor, trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Então, quando eu penso em trazer à memória aquilo que o Senhor fez, Calvino, quando trabalha esse texto, esse termo hebraico, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, o termo hebraico aqui, ele pode trazer 2 coisas. Tanto é aceitável quando o Senhor trouxe, ou quando o Senhor trará de volta. A melhor tradução é sim, quando o Senhor trouxe. Mas me parece que é um momento em que ele não só trouxe a primeira vez, mas ele está trazendo. Uma leva de pessoas foram trazidas Uma leva de pessoas foi trazida, por exemplo, quando Esdras veio, quando Neemias veio, quando Zorobabel veio. Então me parece que é pessoas vindo. Então, quando o Senhor está trazendo, quando o Senhor trouxe, foi como um sonho. Pessoal, a pergunta que a gente precisa se fazer aqui é assim: onde é que você está hoje? Olhando a sua vida nesse exato momento, olhando você agora, aonde você está hoje? Olha toda a sua conjuntura. Agora eu queria que você olhasse para trás e você percebesse, olhando para trás, o seguinte: de onde o Senhor tirou você? E aí eu queria te convidar a olhar a história da sua vida. Desde o momento em que lá você é pequeno, começa a crescer, formação de caráter, influências, uma história bem contada, uma história mal contada, uma história possivelmente com momentos de grande alegria, mas também uma história marcada por muitos momentos de tristeza aguda, por momentos de sofrimento. Percebam que não existe uma estabilidade na nossa vida, né? É impossível no exílio nós acharmos estabilidade. É impossível, não tem como. Como no exílio nós vamos achar essa estabilidade? Não dá.
nós teremos, até o dia da volta de Jesus, nós teremos que lidar com um mundo instável, com uma criação instável. Nós teremos que lidar todos os dias com morte, teremos que lidar todos os dias com falta de emprego, com pandemias, com guerras. Nós teremos que lidar com isso. Essa é uma realidade das Escrituras. Qualquer outra coisa, isso é linguagem teológica, engraçado, é horizonte utópico. Isso não existe. Horizonte utópico não existe. Não existe tentarmos aqui acharmos uma utopia. Isso não vai acontecer. Porque desde que o mundo é mundo, os seres humanos caídos lidam com dificuldades todos os dias. Agora, o que é que começa a sustentar o salmista? O que é que começa a sustentar a sua vida? O que é que começa a sustentar a sua fé? Ele começa a dizer assim, peraí, eu preciso olhar a minha história. Porque quando o Senhor começou a trazer os cativos de volta para Sião, quando o Senhor começou a trazer de volta essa galera para cá, a gente ficou como quem sonha. E aí ele começa a dizer assim, então a nossa boca se encheu de alegria, então a nossa língua se encheu de muito júbilo. Agora vem uma outra parte. Quando ele vai dizer no verso 3, entre as nações começou-se a dizer, o Senhor tem feito grandes coisas por esse povo. Sim, porque a pergunta que eu preciso fazer para você é, que tipo de testemunho você dá? Qual é o testemunho que você dá? Quando nós olhamos quando as pessoas nos olham para o lado de fora, as pessoas olham para a nossa vida e o que elas percebem? Elas percebem que foi a ação do Senhor ou não? Porque, deixa eu dizer para você, independente do estágio de vida que estamos, é acaso? É sorte? Porque o cara, ele começa a viver altos dilemas, altas situações ruins. E o que o século 21 vai nos dizer? Rapaz, você não teve sorte. Nossa, por um acaso da vida. Por outro lado, se ele consegue dar uma tacada certa e várias coisas boas acontecem, o pessoal diz o seguinte, acaso, puxa vida, sorte. Ei, conta-se que muito antigamente o Botafogo tinha um goleiro na década de 50 e que começou a ser, eu não sei se isso é verdade ou se é mito, enfim. Mas o que é importante, eu acho que a anedota vale. E todos vocês já devem ter ouvido. Falaram com ele assim, rapaz, mas você faz algumas defesas incríveis, quanta sorte você tem. E ele dizia algo muito engraçado, ele falou assim, olha, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu gasto tempo treinando, mais sorte eu tenho. Eu acho que nós cristãos precisamos tirar essas duas palavras do nosso dicionário. A Escritura não trabalha com sorte. A Escritura não trabalha com acaso. A Escritura trabalha com um Deus que concorre com a gente. Concursos. Por isso que muitos de vocês acham que entendem alguma coisa de calvinismo, mas não entenderam nada. Porque acham que a gente é calvinista e é budista, ou hinduísta, ou grego. O calvinismo não é fatalista. Não há determinismo na fé cristã. O que existe é concursos. O que existe é um Deus que é 100% soberano e o que existe é uma raça humana que também é 100% responsável por todas as suas atividades, por todas as suas responsabilidades. Então, se você quer alguma coisa para estudar essa semana, ao invés de ficar vendo vídeo no YouTube de alguma coisa que não vai somar em nada a sua vida, por favor, estude sobre concursos. Talvez você vai entender isso de uma maneira melhor. Isso tem que sair do nosso vocabulário, porque nós temos um Deus que dirige a história. Mas mesmo assim, nós somos completamente 100% responsáveis por cada ato nosso. Pessoal,
eu chamo o Papai Calvino, e por que eu estou usando muito Papai Calvino nos últimos dias? Que eu não conheço nenhum comentário bíblico melhor do que os 4 volumes de Calvino. Muita coisa foi escrita sobre os Salmos, mas eu não vi nenhum comentário melhor do que os Salmos. Dos Salmos do que o comentário de Calvino. O texto bíblico diz, o texto de Calvino diz, sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade de sua natureza, exercem geralmente sua esperteza, inventando várias causas para o livramento operado, a fim de obscurecer a graça de Deus. Então, dito o que eu falei, eu quero que você olhe a história da sua vida, e eu quero que você perceba que você não é fruto do acaso, você não é fruto da sorte, você é fruto da ação de um Deus soberano e poderoso. Tirar a graça desse Deus sobre a minha e a sua vida é loucura. Pessoal, o convite que eu quero te fazer hoje é o seguinte: olhe para trás, olhe para a operação de Deus na sua vida, olhe para a operação do Senhor na sua vida. E eu sei que alguns de nós, ainda por conta desse momento, podemos estar até meio que revoltados com o Senhor. O que eu te digo é o seguinte: se não fosse o Senhor, pessoal, sinceramente, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Porque uma das coisas que nós trabalhamos como cristãos é a depravação total. Significa que você não é tão ruim como você poderia ser. Sabe por que você não é tão ruim como você poderia ser? Porque o Espírito de Deus te freia. Isso é graça. E se não fosse o Senhor, você não tenha dúvida que você estaria num estágio extremamente pior. Mas não adianta tirar do Senhor o fato de que se estamos com a vida preservada, se estamos numa situação de reconstrução, se conseguimos ter norte, se conseguimos ter esperança, pessoal, é porque o Senhor agiu. Então eu queria convidar vocês a olharem a ação do Senhor na história. Por isso, trazer a memória dos feitos do Senhor é algo impressionante para nós. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele não muda. Por isso, olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, a gente olha com gratidão ou com ingratidão. Se você está aqui hoje vivo, é porque a graça de Deus operou sobre você, o amor do Senhor operou sobre você. E pode ter certeza, você poderia e eu também termos caminhos muito piores, mas não tivemos por conta da graça do Senhor. O texto bíblico diz que eles cantaram de alegria, no verso 2, com gratidão, porque eles passaram por dificuldades não por conta do Senhor, mas por conta deles mesmos. Agora, nós somos uma geração extremamente desatenta. E a nossa desatenção vai gerar ingratidão. Eu sei que pode ter sido seu pai que te abençoou e que te abriu uma porta. Eu sei que pode ter sido, você pode ter se esforçado muito e perdeu muitas noites de sono estudando. Eu sei que pode ter sido o seu esforço pela competência que você teve de conseguir galgar um lugar profissional melhor. Mas a gente não pode ser desatento. Porque por trás disso tudo, segundo Tiago, irmão de Jesus, estava o Senhor. Estava o Senhor. O Senhor estava por trás de tudo e está por trás de tudo. Então, pessoal, a gente não pode ser idólatra. O que tem consumido muito as nossas energias nos últimos tempos e nos últimos dias é por sermos desatentos, não olharmos a mão de Deus construindo a nossa história.
Salmo 139 diz que a palavra não chegou à nossa boca e Deus já conhecia. Salmo 139 diz que Deus nos constituiu ainda no ventre das nossas mães. Cada estrutura nossa, cada pedaço nosso. Ah, pessoal, não sejamos idólatras e não vamos colocar nas estruturas ao nosso lado ou mesmo em nós mesmos a glória. A glória colocada em Cristo, a glória colocada no Senhor. Quem é que nos trouxe de volta? Foi o Senhor. Pessoal, quem vai levar vocês para a eternidade? O Senhor. Pessoal, quem conserva a fé da gente? O Senhor. Quem nos converte? O Senhor. Por isso, o convite que eu faço para vocês é a gente trabalhar com gratidão. Gratidão. Um segundo ato dessa canção que cantaremos, eu acho que está no verso 4. O salmista faz uma oração quando ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. É um clamor, né? Ele clama. Porque se o primeiro convite que eu te faço é olhar a ação de Deus na história, o segundo é uma vida regada a clamor. E por clamor aqui, eu queria falar de relacionamento com o Senhor. Ele usa a palavra Yahvé, ou seja, ele chama Deus de Deus da aliança. É como se ele estivesse dizendo assim: substitui a palavra Senhor por Deus do pacto. Senhor, Deus da aliança. Muda o vocativo. Ele está dizendo assim: Deus da aliança, restaura a gente. Regênesis. Refaça a gente. Nos refaça. Nos refaça como Deus da aliança. Uma vez que você disse que você é o nosso Deus e nós somos o seu povo, Deus do pacto, refaça o pacto. Refaça a aliança. Restaura a gente, faz a gente de novo. E aí ele diz: sabe como, Deus da aliança? Lá no alto das montanhas, no deserto, os picos começam a ficar cheios de neve, Deus da aliança. Só que quando o verão, a primavera e o verão começam a chegar, essa neve, Senhor, ela começa a derreter. E aí o que ela faz? Porque no período de outono e de inverno, esses rios secam. Eles secam, os peixes morrem, a vegetação morre e não sobrou nada. Assim como às vezes a nossa vida, o coração não sobrou nada, a alma não sobrou nada, a mente não sobrou nada, o corpo não responde mais. Seja por doença psicológica, doença da alma, doença física, não sobrou nada. A vida é um deserto, é um Negueb, onde não tem nada, é seco, é vazio. Mas Deus da aliança, o Senhor que é o nosso Deus, e nós que somos o seu povo, você se relaciona com a gente de um jeito diferente. É isso que ele está falando para o Senhor. Deus da aliança, você se relaciona com a gente de uma maneira com a qual você não se relaciona com ninguém nessa terra. Você chamou a gente lá em Abraão, Isaac, Jacó, na minha e na sua perspectiva, Deus da aliança. Você estava naquela cruz através da segunda pessoa da Trindade, trazendo a gente para perto de você. E aí ele diz: Deus da aliança, se não sobrou nada na gente, se não sobrou nada nas nossas famílias, se não sobrou nada no nosso trabalho, se não sobrou nada na nossa política, na arte, na sociedade, se está tudo destruído pela Babilônia, Deus da aliança, refaça. Do mesmo jeito que você falou 8 atos criativos em Gênesis capítulo 1 e diz: haja, Deus da aliança, lembra que você é o nosso Deus, lembra que nós somos o seu povo, refaça a gente, refaça o pacto, diga que o Senhor vai cuidar de nós novamente. Isso é incrível, pessoal, porque dentro dessa perspectiva, dessa oração tão curta, ele está dizendo que Deus é quem sustenta. Senhor, nos sustenta. Senhor, traz sustento para as nossas vidas novamente. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos saber que é do Senhor. O nosso coração tem que voltar para o Senhor. Por isso, é uma oração de direcionamento.
Senhor, nós somos o seu povo, por determinado momento a gente andou num caminho torto. Senhor, traz a gente de volta, redireciona a nossa vida, Senhor, para o Senhor. Senhor, transforma o nosso coração. A gente não tem condição mais de viver do jeito que a gente vive. Senhor, restaura o seu povo, traz unidade para a gente. Pessoal, é interessante. Calvino, interpretando esse texto, ele diz que 2 motivos tornavam imprescindível que a igreja rogasse fervorosamente a Deus que congregasse os que estavam dispersos. Primeiro, porque quando a gente se conecta com o Senhor, Calvino diz para que ele injetasse ânimo. Aí eu queria fazer um desafio para você que está em casa. Se por acaso você se sente fraco, angustiado, desesperado, preocupado, sem forças quaisquer, eu queria te convidar a fazer essa oração: Senhor, restaura-nos. Oração é meio de graça. Deus opera a sua graça sobre aqueles que estão assim. Então, se no Salmo 137 o povo está disperso, desesperado, preocupado, choroso, a oração é assim: Senhor, restaura a gente. Injeção de ânimo, pessoal. Se nós precisamos de força para continuar a caminhada, o lugar que nós precisamos ir é para o Deus da aliança, é para o Deus do pacto, e começar a clamar a Ele: restaura. Jesus disse que Ele estaria com a gente e Ele nos ouviria, mas ainda há algo mais interessante. Ele injetasse ânimo, Calvino diz, nos tímidos, nos enfraquecidos e nos entorpecidos. Se algo tira o nosso foco, se algo tira a nossa força, se tira nossas energias, clamar, vida regada a clamar. E ele diz, para que fizesse os insensatos abandonarem seus deleites e entendesse a sua mão a guiar a todos. Pessoal, tempo de clamar para voltar e redirecionar o coração ao Senhor. Michael Horton, escrevendo um livro muito curioso, chamado Cristianismo Sem Cristo, Michael Horton dizia o seguinte: ele dizia que quem deveria ser o alvo da pregação do evangelho todos os dias? Aí você diz assim: pastor, claro, os não crentes, eles precisam se converter. Horton dizia: não, o evangelho deve ser pregado aos não crentes. Mas a mensagem de arrependimento, de fé, de justificação pela fé, de adoção, a mensagem de que Deus vai perseverar na gente até o final, de glorificação, ela tem que ser pregada para os crentes, para que a gente não esqueça da onde Ele nos tirou e para onde Ele vai nos levar, e o preço que foi pago na cruz do Calvário. E o preço que foi pago, e agora o trabalho que a Trindade Santa tem para nos levar até a glória. Por isso, meus irmãos, o clamor tem que ser para que a gente não fique preso. Isso é muito comum, a gente ficar preso, agarrado a qualquer coisa dessa história, que não vai continuar como ela é. Mas uma segunda razão pela qual Calvino diz que nós deveríamos orar, e esse texto é necessário, ele diz para que Deus estabelecesse a corporação dos que haviam regressado em liberdade e tranquilidade. Engraçado é que Paulo, escrevendo para Timóteo, Paulo diz, no capítulo 2, que os cristãos deveriam orar por todas as autoridades. E por qual razão? Para que eles tivessem uma vida tranquila, enquanto o rei não vem. Percebe? Jesus, quando faz o seu sermão, a final no Evangelho de João, ali no cenáculo, ele diz que era para que os discípulos tivessem paz. O capítulo 14 de João é o capítulo da paz. É o capítulo para que a gente tivesse paz na vida. Por isso,
Uma vida regada a relacionamento com Deus, uma vida regada a clamor, não é só para a gente ficar livre desse período, livre dessa época, livre das ansiedades, mas também para que a gente tenha tranquilidade. Para quem é membro aqui da igreja, eu sempre costumo falar com vocês assim, pessoal, o rei de vocês está vivo. Por si só, essa afirmativa deveria guiar a nossa vida e nos dar ânimo pleno. O rei está vivo. Gente, o rei de vocês está vivo. A aliança que o rei de vocês fez com vocês, ela foi uma aliança com o seu sangue. Então tenham tranquilidade. Porque não é igual quando você comprou um carro e foi lá e reconheceu firma e você passou o documento para o nome de alguém e às vezes o documento é falso, ou o carro está com problema, ou você comprou um terreno e o cara te vendeu 200 metros quadrados, mas você foi medir lá e só tem 180. Ei, a gente está falando do Senhor. Com Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pediu ou pensou. Ele é aquele que conseguiu traçar um plano histórico para nos levar de volta para Ele. Então, o convite que a gente faz da música que nós cantaremos é para que você saia daqui hoje não só vendo o Senhor construindo a sua história, mas para que você desenvolva, a partir de hoje, um relacionamento estreito com o Senhor, para que Ele apazigue o seu coração e o meu. Para que Ele nos dê a tranquilidade de quem está no curso da história, construindo cada ato, é Ele. E quem está no domínio de todas as coisas é Ele. Mas, um terceiro ato que esse texto nos diz, e que deve ser a música que nós cantaremos, se o primeiro é trazer à memória a ação de Deus na nossa história, e o segundo é a gente trabalhar com relacionamento com o Senhor, o terceiro é a gente entender a dinâmica da vida. E isso aqui é muito interessante. O texto no verso 5 e 6 diz, e ele faz um jogo poético, e os salmos são poesias, é um paralelismo que a língua hebraica e a poesia hebraica tinham, porque ele diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia? Ou seja, percebam que a semeadura é regada de dificuldade. Isso ele vai falar com você no verso 5, aqueles que semeiam com lágrimas. Mas no verso 6, a primeira sentença, ele fala a mesma coisa. Aquele que sai chorando enquanto semeia. Em duas estrofes, ele usa a mesma sentença. Lágrimas para semear. Lágrimas para semear. A nossa geração é muito Nutella. Eu conversei com vocês que uns dias atrás fui ajudar meu cunhado a fazer um curral na roça. Então você pensa num fisioterapeuta e um pastor fazendo um curral na roça. Então vocês já viram que não é lá um Brastemp, né? Mas vamos tentar. Então ele me ligou, comprou material e falou, vamos lá, eu arrumei uma máquina e ela vai furar os buracos tudo, cada uma tora desse tamanho, que precisava de 2 para carregar, tipo 6 metros de tamanho, sei lá, diâmetro. E aí vamos nós, né? Eu falei, beleza, tem uma máquina. Ligou, fez um buraco, fez outro buraco. Meia hora nós já estamos com os 4 buracos cavados. 4, 8, com mais 4, rapidinho. Bom, umas 2 horinhas a gente terminou o serviço, né? Irmão, chega a gente na roça. Aí meu cunhado mais alto, puxa o negócio. Aí quando ele vai furar, a máquina... Falei, rapaz. Aí ele veio com a cavadeira pro meu lado. Aí quando ele veio com a cavadeira do meu lado, então, mas eu achei engraçado, porque ele chegou para mim e falou assim, rapaz, hoje nós vamos aprender a dar valor à vida, porque o que os nossos bisavós tinham era só isso aqui. Gente para cavar 4 buracos de 1 metro cada um. 8 horas de serviço e 18 mil calos na mão.
e os buracos não saíram direito ainda. Tanto que na semana seguinte ele acertou a máquina, foi lá e botou o resto dos buracos tudo sozinho, sem precisar da minha ajuda. Porque a nossa facilidade tecnológica faz parecer com que a vida seja fácil. Um livro que você não pode morrer sem ler é de um escritor do sul do estado, ele é de Cachoeiro, hoje ele é comentarista da Jovem Pan, do Bruno Garchagen. Ele fala direitos máximos e deveres mínimos. É engraçadíssimo, porque a sociedade do século XXI, isso é o Luiz Felipe Pondé que fala, também um filósofo gourmet brasileiro, mas ele fala com muita propriedade a isso, são 7 bilhões de pessoas querendo ser felizes o tempo todo. Como é que você vai dar felicidade para 7 bilhões de pessoas o tempo todo? Quem vai conseguir fazer isso? A Bíblia não prometeu isso em momento nenhum. Não dá. É impossível, não tem recurso. Isso é uma obra que só o Cordeiro consegue fazer. É isso que a gente precisa entender. Porque a dinâmica da vida não é a dinâmica da felicidade. A dinâmica da vida é a dinâmica do aprender a dar valor. É o aprender a entender que os processos de sofrimento que entraram por causa do pecado vão servir para que a gente tenha e entenda de onde tudo brotou. E entenda que toda boa dádiva vem do Pai das luzes para que Ele seja glorificado. Ontem minha filha me fez uma pergunta e eu fazendo essa reflexão, ela perguntou assim: pai, para que a gente tem que trabalhar? É muito fácil falar que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Só que eu estaria submetendo ela para mamon. E eu estaria fazendo com que ela fosse serva e escrava de mamon. Mas antes dela ser serva de mamon, e ela não deve ser serva e escrava de mamon, eu preciso dar a resposta correta dizendo: a terra caiu. A terra caiu. Então, na hora de ganhar qualquer coisa, dá trabalho. Dá muito trabalho. Se tem um dos erros que a geração que nasceu na década de 40, 50, 60, 70 está cometendo com seus filhos, é dizer: eu vou dar para eles aquilo que eu não tive. A Bíblia não manda nós deixarmos nada para os nossos filhos a não ser a fé. Nada. Mas pastor, carro? Não. Casa, riqueza. Eclesiastes diz que o cara pega tudo e gasta tudo e destrói tudo. Porque a dinâmica da vida é uma vida difícil. Cardos e abrolhos, a partir de Gênesis 3,17, é difícil. Vocês acham que é fácil no mundo caído manter casamento? Claro que não. Por isso que casamento não é para egoísta, a dinâmica é difícil. Porque negar a você mesmo. Você acha que é fácil submeter-se a um chefe tirano 24 horas por dia? Não! Mas nós não estamos fazendo para ele. É difícil. A dinâmica da vida é difícil. Criar filho é fácil? Não! Lidar com filhos de Adão é fácil? Não! Manter vínculos de amizade? Manter uma comunidade cristã unida? Manter pessoas trabalhando pela unidade? É fácil? Não! E é isso que o texto bíblico está dizendo, entender a dinâmica de um mundo que está no exílio sob a influência do mal. Por isso que sexta-feira chega o final do dia, você está com o sentimento de: a semana foi uma porcaria, eu não consegui fazer o que eu queria, não rolou, não deu, não foi. Olha para a mulher do lado e fala: por que eu estou casado com essa mulher? É sempre assim. Esse sentimento de insatisfação. Perceba que foi isso que Israel está vivendo. Como o pastor Rômulo, Jeremias 40 anos avisou essa galera. 40 anos. E ele fica o tempo todo avisando para eles: toda essa terra se tornará uma ruína desolada. E estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônicos, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Você acha que terminou? Não! Ele fala isso o livro todo. O livro todo.
Ele diz, vocês passarão por dificuldade e eu vou vir salvar vocês. Vocês passarão por dificuldade e eu vou vir salvar vocês. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos, olha que isso aqui já é o capítulo 29. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Período de aflição, libertação. Período de aflição, libertação. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz assim, pessoal, não estranhem o fogo. Olha, Pedro está escrevendo isso há 2000 anos. Ele fala para a igreja da dispersão. Pessoas que estavam sendo dispersas, perseguidas. Pessoal, não estranhem o fogo ardente que está vindo sobre vocês, porque vários irmãos espalhados pelo mundo estão vivendo a mesma coisa. Essa é a dinâmica da vida, pessoal. O mundo debaixo da maldição do pecado é difícil. O problema é que o que prometeram para vocês é o mito da felicidade. A vida não é sobre felicidade. A vida não é sobre realização. A vida é sobre lágrimas. Pastor, você é pessimista. Não, porque tem uma segunda sentença. As lágrimas nos geram júbilo. As lágrimas nos geram alegria. E é isso que ele fala no verso 5 e 6. Com cantos de alegria colherão. E ele diz, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Porque a vida é sobre ser discípulo de Cristo. A vida é sobre como nós estamos sendo resgatados por Deus e seremos levados para a eternidade. É sobre isso. Então, gente, olhem para a história do povo do Senhor. Quando Moisés morre e ele deixa Josué na frente do povo, qual foi a oração dele? Qual foi o direcionamento dele? Cara, seja forte. Seja forte. Eu acho que o que está faltando para a gente é força. Mas força não nessa visão boba, nihilista de vontade de poder. Força que vem do Senhor. Porque eu sei que aquele que está em mim é extremamente maior do que qualquer outra coisa. Força aqui não é força para eu ficar em cima do outro e não é virilidade. Não. Aqui é entender que quem está operando por trás da gente é o Senhor. Força! É o Senhor quem está por trás desse negócio, é a dinâmica da vida. Então nós vamos sofrer por um tempo. Vamos. Vai ser muito difícil, a existência é complicada? É. Tem sofrimento? Tem. É engraçado. Olhar como o nosso corpo começa a brigar pela vida e perde o envelhecimento. Às vezes minha filha vai brincar de maquiagem comigo. Eu já falei com vocês, a hashtag pai de menina rola. E aí ela vai fazer uma maquiagem, eu faço assim, olhando para o alto, ela fala, pai, não faz isso, porque tem umas voltinhas aqui, ó. Aí eu penso sempre assim, rapaz, as voltinhas aí não vão sair mais. Pode botar botox que não vai sair. Esquece, volta. Força que vem do Senhor, gente. Diligência, disciplina. Disciplina e diligência. Eu estou caminhando para Canaã celestial. Eu estou caminhando para a glória. Nada vai me tirar do foco. O Senhor está resgatando a gente. Cristo vem. Cristo vai voltar. Diligência, pessoal. Diligência. Nada pode tirar o foco de onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a glória. O Senhor está nos levando para a glória. Não deixe que qualquer outra coisa tire esse foco de você. O Paul Washer tem uma frase muito interessante que eu acho que pode ilustrar a gente aqui. Se você não está pronto para discipular a sua mulher e discipular os seus filhos, você não está pronto para casar. Por que eu acho que isso aqui é interessante? Porque mostra o foco da vida. O cerne da existência. Ser discípulo e fazer discípulo. É sobre isso que é a vida. Pastor, mas eu estou doente. Ei, a vida é sobre ser e fazer discípulo.
Pastor, mas dificuldade e tal. A vida é sobre ser e fazer discípulo. Pastor, mas rapaz, um período de bonança. Olha que ótimo, meu irmão, mas a vida é sobre ser e fazer discípulo. Mas pastor, isso aí é coisa de domingo. Não, meu irmão, Jesus é Senhor sobre tudo. E aí, a dinâmica da vida é essa. Paciência. Nós teremos momentos de alegria, de felicidade, de tristeza, turma. Nós vamos ter que lidar com isso. Agora, o que é que você está esperando? Eu fiz essa pergunta semana passada, e como eu estou terminando a série, eu quero muito que você faça essa pergunta. Você cristão, e você que não é e está ouvindo a gente, eu queria que você fizesse também essa pergunta. Cara, você está esperando a vacina de Oxford? Você está esperando a vacina chinesa, ou seja lá qual for? Ou você está esperando a vinda de Jesus? Pastor, seu hipócrita. Não, eu já expliquei semana passada, porque eu vou tomar vacina também, tá de boa. Ela não é a marca da besta, fica sossegado. A marca da besta está na sua mão direita e na sua testa, porque é o que você faz e o que você pensa. Só tem 2 tipos de marcados. O que estão marcados pelo sangue do cordeiro ou os que têm a marca da besta. Todos nascem com a marca da besta, mas alguns são regenerados. Alguns nasceram de novo. Não é a vacina da Covid-19. E a grande questão é, turma, a gente está esperando mais a manifestação do Filho de Deus, da promessa, da restauração de todas as coisas. Nós estamos mais preocupados em restaurar e retornar a nossa vida. Eu sei que uma coisa não anula a outra. Tico e Teco tem que pensar melhor aí. Só que em Filipenses 2, Paulo diz que ele pegou o mundo inteiro e ele falou, isso aqui é esterco. Porque eu quero ser encontrado com Cristo. Fariseu de fariseus. Bam, bam, bam. Isso aqui tudo é esterco. Eu quero me encontrar com Cristo que é incomparavelmente melhor. Se esse não é o foco do nosso cristianismo, nós estamos com problema. O que você faz com isso? O Ricardo, ele escreve um livro chamado Revisão de Vida. Muito bom, por sinal. E nesse livro, Revisão de Vida, o Ricardo conta uma história muito legal, quando ele fala assim, já contei essa história aqui uma vez, o Ricardo diz que um amigo dele gostava de ler gibi e lendo gibi de madrugada. E aí a mãe dele vem. De madrugada não era a hora da criança lá tá lendo gibi. E ele no meio da história ela abre a porta do quarto e fala para ele assim: eu tô saindo, vou ao banheiro. Quando eu voltar, eu quero ver você dormindo. Mas ele tá com o gibi aberto. E ele está no meio da história. E agora? O que eu faço? Daí, ele começa a ler rápido. Mas ele ouve a mãe dele dando descarga, apagando a luz. E aqueles passos chegando, o que ele faz? Ele vai na última frase. Ele vai na última página. E ele vê que o herói venceu. E quando ele vê que o herói venceu, ele rapidinho fecha o gibi, apaga a luz e deita. Porque agora ele está tranquilo, ele já sabe o final da história. Apocalipse 21, 4 e 5. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois esse mundo já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas. Eu estou restaurando, como o verso 4 diz. Aqui não é fazer novo de aniquilar isso aqui e fazer outra coisa. Aqui é a palavra grega que ele vai pegar esse mundo e vai purificar. Esse mundo e vai transformar. Eu estou fazendo esse mundo de novo. Só o Cordeiro tem condição de fazer isso. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu irmão, a canção que cantaremos é Glória ao Cordeiro. O que é que você leva para casa? Ou o que é que você faz com isso? O Cordeiro já venceu. A vitória é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.